revisão de língua portuguesa para nossa provinha que está chegando. A prova tá super fácil, vocês vão conseguir tirar nota 10, eu tenho certeza, mas nós vamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos. A primeira coisa que a tia Regia quer relembrar com vocês é quando a gente tem as sílabas das palavrinhas todas misturadas, todas embaralhadas, e a gente tem que descobrir qual palavra que nós temos. Sabe como que a gente descobre? É tipo um jogo, você tem que ir montando. Quem já brincou de Lego, de quebra-cabeça? Você não vai montando pecinha por pecinha? É como se as sílabas fossem as pecinhas e a gente tem que descobrir qual que vai ficar encaixada na ordem certa para formar a palavra. Por exemplo, nós temos aqui neboca. Existe essa palavra? Não. Então vamos começar fazendo tentativas. Se eu começar pelo boca, né? Existe? Não. Mas e se eu fizer essa ordem aqui, ó? Ca. Existe? Sim. Então, qual que é o nome dessa palavrinha? Boneca. Olha essa palavrinha aqui. Pocapi. E se a gente começar por aqui? Capipó. Também não. E por aqui? Pipoca. Então, qual que é essa palavrinha? Pipoca. Então, aqui a gente descobriu misturando as sílabas. Elas já não estão aqui, então a gente tem que ir tentando encaixar uma do lado da outra para descobrir qual que é a sílaba que está certa, tá bom? Outra coisa que a tia Regia quer ver com vocês é separar as sílabas. Eu sei que vocês já estão separando as sílabas muito bem, mas a gente vai relembrar como que a gente faz para separar as sílabas e descobrir quantas sílabas tem cada palavra. Vamos usar essas palavras aqui, que nós já temos. Boneca. Como que eu separo as sílabas de boneca? Vocês se lembram que nós já aprendemos várias famílias silábicas? Então, você vai separar cada sílaba da família que ela pertence. O bo e o né são da mesma família? Não. Então, eu vou separar cada uma com a sua família. O bo é da família do baú. O né é da família da naná. E o cá é da família do cacau. Boneca. Quantas sílabas diferentes nós temos nessa palavrinha? 3 sílabas. 3 famílias silábicas diferentes. Pipoca. O pi é da família do papai. Mas tia, o pó também é da família do papai. É, só que na família do papai a sílaba não é pi e depois é pô. Então elas não ficam juntas. Ou escreve assim a sílaba na família junta. Não, elas são separadas. Cada família tem as suas sílabas separadas. Então, pi, pó, cada família do cacau. 3 sílabas também. E você vai separando assim, cada sílaba. E lembrando que na separação de sílabas, às vezes as vogais podem ficar sozinhas. Por que que as vogais podem ficar sozinhas? Porque a gente não escreve aqui, por exemplo, a gente não escreve a família do papai, pia. A sílaba é assim? Não, a sílaba é só o pi. O A não faz parte da sílaba. Então, às vezes, dependendo da palavrinha, a vogal vai ficar separada. Vai depender de como é o som daquela palavrinha, tá bom? Deixa eu fazer um exemplo para vocês de uma que fica separada. Ó, cadeado. Ó, nós temos o K, que é uma sílaba da família do cacau. O D, que é uma sílaba da família do dia. E aí, lá na sílaba da família do dia, é assim? Dea? Não, é só o D, não é? Então, o A vai ficar
sozinho. E por fim, o do da família do dia também. Quando a gente vai separar a sílaba, a gente não fala ca, de, a, do, não é assim? Ou a gente fala ca, de, a, do. Não. Então, por isso que a gente deixa o azinho separado, tá bom? Outra coisa que a tia Régia quer relembrar com vocês agora é sobre o casal, sobre o par. O que são os pares? Os pares são dois. Quando a gente fala de casal, nós podemos falar de casal de pessoas e casal de animais. Quando é casal de pessoas, é o homem e a mulher, é o menino e a menina, é o papai e a mamãe, é o titio e quem que é a feminina do titio, o feminino do titio? É a titia, é o primo e a prima, é o amigo e a amiga, são os parzinhos, eles são iguais. O seu titio e a sua titia não são a mesma coisa para você? Só muda que o titio é homem e a titia é mulher, mas eles representam a mesma coisa na sua família. E quando a gente fala de animais, é o macho e a fêmea. Então, o leão é o macho. Quem que é a fêmea do leão? É a leoa. O elefante é o macho. Quem que é a fêmea? É a elefoa. Então, cada animal tem o seu parzinho, assim como as pessoas. Cada pessoa tem o seu parzinho. Então, quando a gente fala para descobrir qual é o casal, é qual é o par daquele que está perguntando. Quem é o par do papai? É a mamãe. Quem é o par do menino? É a menina. Quem é o par do gato? É a gata. Então, tá vendo que eles têm os parzinhos? Quando a gente fala de casal, a gente fala disso, tá bom? Outra coisa que a tia Régia quer relembrar com vocês é sobre frase. Como que a gente faz uma frase? A frase nada mais é do que uma palavrinha, depois outra palavrinha, depois outra palavrinha, é juntar várias palavrinhas diferentes. Só que essas palavrinhas, elas têm que ter um sentido. Porque eu não posso simplesmente colocar um monte de palavras lá e não ter sentido nenhum. Quando a gente pede, por exemplo, formar uma palavra, uma frase com sapo. O sapo, o que acontece com o sapo? Eu posso ter várias opções para colocar na minha frase. Eu posso falar onde ele mora, eu posso falar o que ele come, eu posso falar onde ele está, com quem ele está. Então, quando a gente vai fazer frase, a gente tem que pensar que a gente tem várias opções. Se você vai fazer uma frase sobre a vovó, sobre o vovô, você pode falar qual que é o nome da vovó ou do vovô, onde eles moram, o que eles fazem, quem são seus amigos. Então, tem várias opções que a gente pode usar para fazer uma frase. Então, vamos voltar na frase do sapo. O sapo, eu vou fazer onde ele mora. O sapo vive na lagoa. Então, eu usei a opção de fazer onde ele mora. Com a vovó, vou fazer a opção de o que ela gosta de comer. A vovó comeu mamão. Então, eu usei a opção da comida. Então, quando você vai fazer uma frase, pensa em quais opções você pode usar com aquela palavrinha que está pedindo a frase. E é muito importante também lembrar que frase sempre começa com letra maiúscula e termina com pontinho final. Começa com a letrinha maiúscula, termina com pontinho final. É regra. Se você não colocar o pontinho no final da frase, significa que você ainda quer continuar escrevendo aquela frase, que ela não acabou. O ponto serve para falar que acabou, que você já terminou de escrever a sua frase, que ela está pronta. E por último, a tia Régia quer relembrar com vocês também sobre interpretação de texto. O que é interpretar texto? Quando a gente lê um texto, ele não dá várias informações para você? Pois então, interpretar o texto é tirar aquelas informações de dentro dele. Você não vai criar informações novas. Você vai tirar as que já estão dentro do texto. Vamos fazer um exemplo juntos para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Aqui nós temos um textinho.
o sabiá. Pepeu viu o sabiá no pé de cacau. Pepeu sacudiu o pé de cacau e pegou vários para fazer chocolate. Quando sacudiu o pé de cacau, o sabiá voou. Primeira coisa que a gente tem que pensar num texto, o título do texto. Qual que é o título desse texto aqui? O título, ele sempre vai estar em cima, antes de começar o texto. Antes de a gente perceber que ele sempre vai estar sozinho, no meio do seu textinho, lá em cima. Então, o título sempre vai ser esse daqui. Ó, tá vendo que ele tá sozinho? Ele não tá junto com o texto. Ele tá sozinho, no meio, lá em cima. O título, ele sempre vai querer dizer o que que tem naquele texto. Qual que é a história que está contando aquele texto? Aqui não falou sobre o sabiá? Que o Pepeu viu ele no pé de cacau e ele voou? Então, o título que o autor quis colocar aqui foi do sabiá, porque a gente já sabia que ia ter um sabiá aqui nesse texto, tá bom? Então, o título é isso. Ele quer dizer o que tem no texto e ele sempre vai estar em cima, no meio, geralmente ele fica no meiozinho, separado do texto. Agora, a interpretação. Geralmente tem perguntas sobre o que aconteceu dentro do texto. E a gente vai tirar elas. Lembra que a tia Régia falou que interpretação é a gente tirar as informações? Por exemplo, o que o Pepe viu? O que o Pepe viu? Olha aqui, Pepe viu o sabiá no pé de cacau. Então, o que ele viu? Um sabiá no pé de cacau. Eu não tirei essa informação aqui do meu texto? Isso é interpretação de texto. Te fazem uma pergunta e você vai lá no texto procurar onde está a resposta. Pepeu sacudiu o pé de cacau. O que Pepeu sacudiu? O que? O pé de cacau. Para que Pepeu sacudiu o pé de cacau? Para que ele sacudiu? Para fazer chocolate com cacau. Então, ele pegou o cacau para fazer chocolate. Para que ele sacudiu o pé? Para pegar cacau e fazer chocolate. O que aconteceu quando o Pepeu sacudiu o pé de cacau? O que aconteceu? Olha aqui, o sabiá voou. Quando sacudiu o pé de cacau, o sabiá voou. Então, o que aconteceu? O sabiá voou. Então, isso é interpretação de texto. Você vai tirar as respostas que vão estar dentro do texto. Vão ter perguntas, e aí você vai voltar lá no textinho, vai procurar a resposta e vai escrever lá na linha que pedir. Só que tem que lembrar que tem que ser a resposta completa. Por exemplo, eu perguntei aqui, o que Pepeu viu no pé de cacau? Se eu escrever só o sabiá, tá errado, porque a minha resposta não está completa. O que é uma resposta completa? Eu vou responder inteiro para a pessoa saber o que estava perguntando. Então, eu vou responder, Pepeu viu o sabiá. Ou então, Pepeu viu o sabiá no pé de cacau. Isso é uma resposta completa. E quando a gente vai fazer esse tipo de resposta nas interpretações de texto, a gente tem que fazer elas completas. E tem que lembrar também que resposta, assim como frase, começa com letra maiúscula e termina com pontinho final, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Como eu disse, a nossa prova tá muito fácil, a nossa verificação. Vocês vão tirar, ó, nota 10, porque eu sei que vocês são muito esforçados, que vocês são muito inteligentes. Então, um beijo e até mais!